Invista com Thiago, o podcast de quem investe para quem investe. Salve, salve, meu querido colega, seguidor, ouvinte do Invista com o Thiago. Eu sou o Lucas Goldstein. Estamos aqui no estúdio, estamos na sede da Suno com o Thiago Reis, o fundador da casa. Olá, Thiago. Tudo bom, pessoal? Sempre um prazer enorme estar aqui com vocês. E hoje nós vamos falar de um modelo interessantíssimo no cálculo de um preço da ação, né? Exatamente, vamos falar sobre o modelo de Gordon, que é uma das formas mais populares de você fazer valuation. É geralmente usado por empresas que já estão no estágio mais maduro. Acho que quem ficar aqui até o final vai começar a estar preparado para fazer o seu valuation, principalmente de empresas mais maduras. E estamos junto com o Thiago Reis, com o misterioso homem de Floripa, Felipe Tadevald. Olá, Felipe. E aí, Lucas, tudo bem? É sempre um prazer aqui estar com vocês, batendo esse papo aqui no canal do Thiago. Primeiramente, eu quero saber de vocês o que é o modelo de Gordon. O modelo de Gordon nada mais é do que, como o próprio nome diz, um modelo para fazer o valuation, né? Foi criado pelo próprio Gordon. Até esqueci o nome do professor Gordon aí, que criou o modelo de Gordon. E ele é um modelo muito simples. Como é que ele é utilizado? E é muito simples. Você, para utilizar o modelo de Gordon, você pega o dividendo do ano subsequente, dos próximos 12 meses, e divide pelo custo de capital da empresa menos a sua taxa de crescimento. Esse deveria ser o valor de uma ação. Então, vou dar um exemplo prático aqui, tá, Lucas? Imagina que você tem uma empresa que paga R$1 de dividendo, deve pagar R$1 de dividendo para os próximos 12 meses. Se o custo de capital dela for 7% e o crescimento dela for de 2%, então seria 1 dividido por 7% menos 2%, ou seja, 5%. Então, essa empresa deveria valer 1 sobre 0,05, ela deveria valer R$20. Pronto, é assim que se dá o modelo de Gordon. Existem algumas variantes deste modelo, né? Tem o modelo de Gordon em fase 1, fase 2, fase 3. Isso aqui é o já na empresa da perpetuidade, né? Ou seja, empresas que não devem mais crescer tanto. O que seria uma empresa na perpetuidade? Aquela que é uma empresa que não vai ter um crescimento acima da taxa de crescimento média da economia. Geralmente são empresas maduras. Aqui dá um exemplo, né? Uma empresa de saneamento num país de primeiro mundo, sei lá. O Damodaran sempre dá um exemplo, né, da empresa de saneamento de Nova York. Cara, Nova York não cresce mais tanto a mais que o PIB, já quase todos os prédios já têm o seu saneamento, né? No Brasil, poucas casas têm saneamento, nos Estados Unidos quase todo mundo já tem. Então, a taxa de crescimento de uma empresa de saneamento básico de água em Nova York vai crescer com o número de prédios, o número da população não vai crescer mais tanto. Opa, essa é uma empresa forte candidata a você utilizar o modelo de Gordon. Se a gente dissesse que o exemplo que eu dei fosse de uma empresa de saneamento de Nova York, eu acho que a gente não estaria errando muito, né? Inclusive o professor Damodaran usa empresas maduras de segmentos maduros em economias maduras como exemplo de Gordon. É um modelo utilizado, portanto, para precificar empresas já maduras. Você e o Tadevald usam o modelo de Gordon para investir? Vocês tiveram casos que vocês usaram essa ferramenta para encontrar o preço ideal? Sim, eu posso falar alguns casos, o Tadevald também pode falar outros. Por exemplo, o Vivo, né, é uma empresa que até no momento que a gente está gravando está subindo, tem sido um investimento bom, um bom investimento ajustado ao risco, né, para os nossos clientes. Obviamente que Vivo é uma empresa madura, né, a taxa de crescimento dela ela é menor do que outras empresas e, portanto, é uma empresa que já retorna bastante caixa para os seus acionistas. Nessa empresa, a gente usa, entre outros modelos, o modelo de Gordon para fazer precificação de uma empresa. Outras empresas que a gente usa o modelo de Gordon são os bancos e instituições financeiras. A gente usa bastante essas empresas aí para fazer valuation pelo método de Gordon. Tem outras empresas, Tadevald, que vem na sua cabeça? Em geral, empresas realmente que estão, né, nessa parte de maturidade, nessa fase de maturidade, né? Empresas que estão ali, não tem realmente muito mais tanto crescimento. E setores aí, geralmente é isso mesmo. Acho que também o setor de seguros, né? Tem algumas empresas, por exemplo, o BB Seguridade, é uma empresa que dá para fazer também o modelo de Gordon.
Porto Seguro, né? Empresas que, apesar de ter esse crescimento, elas são empresas que pagam, né, bons dividendos, empresas que têm geralmente um ROI elevado, um payout também, uma taxa, né, de distribuição dos lucros considerável. Então são empresas também que dá para fazer o modelo de Gordon. Empresas de energia elétrica também, muitas vezes dá para fazer. E aqui, quem nos acompanha aqui na Suno, a gente realmente utiliza bastante esse modelo de valuation, né? E até o Thiago citou aí no caso de Vivo, né? Agora há pouco o papel aí esteve rodando em 43, 44 reais. É interessante se a gente fizer, né, mais ou menos um modelo de Gordon, assim, aqui mesmo, de uma conta de padeiro, entre aspas, né? A gente chega ali no valuation, hoje ela está negociando 48,50, mais ou menos, né? E se a gente fizer ali que ela deve pagar em torno de 3,20, 3,30 aí para o ano que vem, para os próximos 12 meses. Então a gente já chega aí num preço próximo de R$55, né? Fazendo uma taxa de desconto ali de 6%, né? Aliás, o crescimento menos a taxa de desconto menos crescimento, a gente já chega num valor acima do que ela está hoje, né? Então o modelo de Gordon ele consegue nos dar uma certa objetividade ali, o valor que em tese esse ativo deveria negociar, né? Óbvio que não é perfeito, tudo depende de premissas, né? E óbvio também está ali sujeito, né, a erros. De repente a empresa tem algum problema aí no meio do caminho, ou decide, sei lá, cortar o payout, ou no caso algum problema regulatório, enfim, ou mesmo uma crise econômica pode mudar um pouco, né, o rumo, apesar dessas empresas serem geralmente mais anticíclicas, né? São empresas mais defensivas, mas ainda assim é um modelo que eu gosto bastante, geralmente nos dá uma boa ideia aí do quanto que um ativo pode de fato valer, né? Uma pergunta que veio na minha cabeça agora, falamos de bancos e seguradoras. O modelo de Gordon ele acaba por auxiliar o valuation desse tipo de empresa, que é uma empresa que, em vez de contrair dívida, fornece dívida, tem uma natureza toda própria, né? Exatamente. As instituições financeiras, e aqui você bota bancos e também seguradoras, elas têm algumas características únicas porque elas não têm resultado operacional, né? Elas não têm EBITDA, o lucro é a grande medida de criação de valor. Então, são empresas que se costuma não se fazer o chamado DCF, né? Discounted Cash Flow. Se costuma avaliar mais pelo lucro, e o modelo de Gordon é o mais utilizado para fazer precificações de empresas com essas características. Mas você acha o modelo de Gordon completo? Dá para sobreviver somente com ele, ou tem que ter outras cartas na manga? Tem que ter sempre outras cartas na manga, né? Assim, geralmente ele é utilizado, como a gente falou anteriormente, mais para empresas maduras. Usar o modelo de Gordon para analisar uma startup provavelmente não é o modelo mais adequado, né? Então, para uma startup, provavelmente você teria que utilizar o outro modelo. O Discounted Cash Flow seria uma das alternativas. O modelo até de valuation por múltiplo, né? Uma empresa que às vezes ainda não tem nem sequer receita, né? Como é que você às vezes avalia? O Facebook comprou uma vez o WhatsApp, que tinha uma receita ínfima. Se ele tivesse comprado por modelo de Gordon, ele teria oferecido R$0. Ele comprou por quê? Porque ele viu que tinha uma base de usuários gigantescas e em algum momento eles iam poder monetizar essa base. Compraram baseado em múltiplos, né? Quanto que eu estou pagando por usuário, né? Não baseado em dividendos. Então, o modelo de Gordon, ele tem vantagens e tem desvantagens. Qual que é a grande desvantagem? Empresas em fase de crescimento muito elevadas, se você for usar o modelo de Gordon, provavelmente você não vai conseguir fazer uma avaliação perfeita. É interessante também notar que mesmo alguns, por exemplo, bancos, né, instituições financeiras, como por exemplo o Banco Inter, né, é uma empresa que não faria sentido também, né, usar o modelo de Gordon, porque ali, até indo na linha do que o Thiago falou sobre a questão aí da compra do Facebook, aliás, do WhatsApp, né, pelo Facebook, empresas que estão realmente nessa pegada mais startup, ou empresas que estão ainda muito incipientes, né, iniciando, ainda não tem uma geração de caixa, não tem um lucro consistente, muito menos dividendo, né, porque elas muitas vezes estão reinvestindo praticamente tudo. Essas empresas, o modelo de Gordon acaba não capturando, e aí eu cito o caso aí emblemático do Banco Inter, né, que o cara que fizesse, a gente mesmo recomendou lá atrás, Banco Inter, um belo sucesso, inclusive, né? O papel aí disparou muito, a gente até já vendeu, mas se a gente tivesse feito lá atrás, o investidor que fez o modelo de Gordon no Banco Inter, provavelmente não aceitaria pagar praticamente nada, né? Porque não teria
basicamente o banco lucra muito pouco, sua rentabilidade sobre o patrimônio líquido também é muito baixa, o yield também. Por quê? Porque esse banco ainda está em fase de crescimento, ele não monetiza, né, seus clientes ainda. Aliás, monetiza, mas ainda muito pouco, né? Então, no momento que essa base de clientes começar, né, a aumentar, começar a dar lucro mesmo, começar a usar os serviços, né, cada vez mais, serviços de seguros, o próprio crédito, né, e outros produtos financeiros lá, aí a tendência é que esse banco comece a monetizar melhor, né, gerar um lucro maior ali para o cliente. E aí sim, no momento lá, vamos supor que eventualmente o Banco Inter se torne um banco de maior porte, ou pelo menos atinja, né, um estágio ali mais perto da maturidade, aí sim, tendência é que ele distribua mais dividendo, entre nesse período de menor crescimento, e aí faria sentido um modelo de Gordon. Então, só realmente para fazer um adendo ali no que a gente falou, né, empresas financeiras, seguros, desde que não sejam também essas empresas aí, startups, né, ou empresas que estão realmente num modelo ainda de forte crescimento. Onde é que a gente consegue encontrar essas premissas e esses dados necessários para a aplicação do modelo? Bom, vamos lá. Você tem basicamente três premissas aqui, né? Primeira é o dividendo dos próximos 12 meses. Infelizmente, você vai ter que projetar ou pegar a projeção de alguém. Geralmente essas projeções elas estão disponíveis em plataformas pagas que têm um custo, às vezes, até elevado para a pessoa física. Então vamos pegar aqui, vamos pegar na prática? Vamos pegar aqui a Vivo, tá? Vou fazer um valuation bem ao vivo aqui, tá? Pode até dar uma certa divergência com o valuation que a gente tem na Suno, porque eu estou fazendo com as informações que eu estou encontrando aqui. Abriu o FactSet aqui, o aplicativo. Vamos ver quanto que é o dividendo que os analistas estão projetando. Ó, o dividendo por ação para 2021, né? Ou seja, os próximos 12 meses praticamente, porque estamos no começo do ano, é de 3,20. Então, no modelo de Gordon, a primeira informação, 3,20. Tadevaldo, vamos trabalhar aqui com 7% de custo de capital real, né? Ou seja, mais inflação, uma inflação de 4%, daria um custo de capital de mais ou menos 11% e um crescimento de 2% real, mais inflação de 4%, também 6%. Então você divide, sim, 11 menos 6, dá 5. Então você pega aqueles 3,2 que eu falei e divide por 5%, 0,05. Você chega em R$64, né? E olha como as coisas são sensíveis, né? Se você bota, em vez de 2%, bota 1% de crescimento, aquela taxa de desconto de 5 vai para 6. E daí cai para 53, né? De 60 e pouco. E ainda assim é acima do preço de hoje, né? E dá para você fazer vamos dizer assim, um modelo que é o que está implícito nesse preço, né? Ou seja, o papel hoje negocia 48, 3,2, 48. Ele está precificando que essa diferença aí entre crescimento e custo de capital é de 6,6. Se o custo de capital for de 7%, ele está precificando que tem um crescimento de 0,4, né? Ou seja, se crescer mais, a ação tem upside, né? Então, tá barato, não tá também a maior pechincha do mundo, provavelmente a ação não vai dobrar. Obviamente que precisamos ver as outras taxas de crescimento que vai ter em 2022, 23, 24. A gente está partindo da premissa que a Vivo já está na perpetuidade, que não acho que é uma premissa agressiva. Se você pegar a receita dos últimos anos, você vai ver que é uma receita que tem se mantido estável, não tem crescido tanto, então acho que não é uma premissa tão agressiva, não é tão conservadora, inclusive, dizer que a Vivo já está próxima da perpetuidade. Então, um valuation ali entre 53 e 60 e poucos, eu acho que é algo factível, né? A gente indicou num preço muito abaixo, né, Tadevaldo? Você lembra exatamente o preço que a gente indicou? Hoje estava aqui R$48. A gente indicou uns 42, eu acho, 41. Imagino que também pagou dividendos no meio do caminho e tal. A gente conseguiu fazer um valuation de maneira simples. Quais são as premissas aqui que estamos fazendo? Que esses dividendos vão crescer no mínimo essa taxa que eu falei, né? Se tiver uma competição, se a Apple e o Google começarem a vender celular com linhas por satélite e tal, cara, erramos na projeção. Esse setor aqui, ele não tá na maturação, ele tá em declínio. Existe uma diferença, né? Um setor em declínio tá caindo no ano. Mas, obviamente, que eu tô falando aqui um cenário hipotético. Com as informações que a gente tem hoje, eu acho que aquele cenário inicial de valuation de Gordon é bem possível que a gente esteja falando de algo que vai ser visto nos próximos anos, a não ser que tenha algum evento que a gente não esteja prevendo.
Então, é muito importante que você tenha as premissas corretas. Se você tem as premissas erradas, você vai chegar no valuation errado. Quais são as premissas que a gente usou? Que é um setor maduro que não vai ter uma grande disrupção e que ele vai crescer ali algo entre 1 a 2% ao ano mais inflação. E que tem um custo de capital ali de 7%, que eu acho que é bem fair, né? 7% real, não estamos sendo agressivo nem conservador. Então, aonde que está o grande risco aqui? Se esse business entrar em colapso por algum motivo, principalmente tecnológico. Todo case tem uma grande pergunta. Qual que eu acho que é a grande pergunta de Vivo aqui? Esse business ele vai passar por uma grande revolução? Sim ou não? Acho que se a gente responder essa pergunta, a gente vai conseguir fazer um valuation muito mais preciso e talvez o modelo de Gordon seja o modelo ideal para fazer o valuation de uma empresa como a Vivo. Mas respondendo a sua pergunta, né? Aonde conseguir todas essas informações? Bom, eu acho que o dividendo nos próximos 12 meses, você pode pegar numa ferramenta como FactSet, Bloomberg, Aecon, que mais aí? Acho que são essas principais, obviamente que são pagas, né? Você talvez tenha que ligar na sua corretora e pedir. Tem algumas lá fora também, às vezes acho que Market Screener, se não me engano, o Guru Focus, às vezes também mostra alguma coisa de empresas brasileiras. Não tem tanta assertividade, né? Mas estão aí de graça. Custo de capital você tem que fazer conta, né? Recomendo ler o livro do Damodaran para você fazer suas contas. E a última premissa, né? A segunda é o custo de capital, a primeira foi o dividendo, a terceira é a taxa de crescimento na perpetuidade. É impossível algo crescer mais do que a economia. Daí você tem que fazer estimativa, né? Os outros, todos aqui você tem que fazer alguma estimativa de alguma forma. A vantagem do dividendo das três premissas aqui é que você consegue pegar premissas de terceiro. As outras você vai ter que estimar. Eu acho razoável você acreditar que uma economia dificilmente vai crescer na maturidade mais do que 2%. Da onde que eu tiro isso? O crescimento populacional de um país geralmente é mais ou menos 1% e tal. Né? Você pega um país mais maduro, cresce mais ou menos isso. Já tem gente que fala que vai cair, né? Mas vamos trabalhar com esse 1%. E a produtividade da sociedade geralmente melhora mais ou menos 1% por ano. Você somar um com o outro, dá mais ou menos 2%. O que é produtividade? Né? Os processos vão melhorando. Antes, para aprender sobre modelo de Gordon, você tinha que comprar um livro de modelo de Gordon. Hoje você pode vir no YouTube e aprender isso com um custo muito menor. Isso aí é produtividade sendo injetada na economia. Né? A economia consegue injetar mais ou menos 1% de produtividade por ano, mais o crescimento de 1% populacional. Dificilmente algo na perpetuidade pode crescer mais do que 2%. Entre múltiplos, fluxo de caixa e Gordon, qual você prefere? É muito caso a caso. Vamos lá. Para empresas financeiras, múltiplos e modelo de Gordon. Para empresas não financeiras, múltiplos e fluxo de caixa descontado. Mas obviamente que eu prefiro ver caso a caso. Dá um exemplo aí de uma empresa listada e eu te falo ao vivo aqui. Vale. Eu usaria um múltiplo, que é o preço sobre valor patrimonial, de certa forma, preço sobre o valor dos ativos. Eu acho muito ruim analisar Vale ou qualquer empresa cíclica analisando o múltiplo em cima do lucro. Porque esse lucro, ele é muito volátil. E se você for ver, a Vale deve estar barata aí, deve estar, 6 vezes lucro. Olhando só esse lucro, dá vontade de comprar quase tudo, porque é uma empresa de qualidade no múltiplo de 6 vezes lucro. Só que acontece, o preço do minério está num preço muito alto. Eu acho que dificilmente ele vai se manter nesse patamar por muito tempo. Deve se manter por 1, 2, 3 anos, mas em algum momento vai estimular nova oferta e o preço vai cair. A gente já viu esse filme 1000 vezes ali com minério de ferro. Então, ou você usa o lucro do meio do ciclo, e daí vamos não comparar com o lucro dos próximos 12 meses, mas um lucro, vamos chamar assim, de normalizado, ou utiliza o patrimônio líquido que ele já normaliza, de certa forma, isso, né? O patrimônio líquido ele tem bem menos volatilidade do que o lucro. E outra forma é fazer o fluxo de caixa descontado. Vamos estimar aqui o preço de fluxo de minério de ferro nos próximos 10 anos, nos próximos 2, 3 anos, que vai ficar nesse patamar elevado, e depois vai voltar para uma média histórica. Como que ficaria o fluxo de caixa da empresa se isso acontecer? Pega esse fluxo e traz a valor presente. Então, é assim que eu precificaria a Vale. E se fosse uma empresa do setor elétrico, alguma diferença? Depende da empresa. A maior parte das empresas do setor elétrico já estão na sua maturidade, né? Empresa, por exemplo, de distribuição, uma empresa como a Light do Rio, ela já tem a sua, vamos dizer assim, a sua área de atuação. O Rio não vai crescer tanto assim, né?
A área de distribuição dela é muito limitada. Então, é uma empresa que a gente já pode analisar com base na perpetuidade e fazer o modelo de Gordon. A Light, especificamente, talvez tenha algum ganho de eficiência que aumentaria o dividendo nos próximos 2, 3 anos, mas em algum momento ela já ia estar nesse modelo poderíamos utilizar o modelo de Gordon para sua precificação. Várias empresas do setor elétrico já estão maduras. Eu acho que um exemplo poderia ser a Taesa, acho que é uma empresa que está bem madura, dificilmente vai ter grandes novos investimentos. Poderíamos usar o modelo de Gordon. Uma empresa como a Equatorial, que vive entrando em novos projetos, essa eu não gostaria de usar o modelo de Gordon. Eu gostaria de fazer um fluxo de caixa descontado e botando vários cenários. Quantas aquisições esses caras vão conseguir fazer nos próximos anos? Quais são os grandes ativos que estão potencialmente à venda aí nos próximos 5, 10 anos? E daí dá para fazer algumas brincadeiras, assim, do tipo, será que esses caras vão conseguir comprar muito ativo? Não vão? E daí a gente faz algumas simulações baseadas no DCF. Eu não usaria o modelo de Gordon para precificar uma empresa como a Equatorial, mas talvez utilizaria para fazer o valor de uma empresa como a Taesa, que já está bem mais madura. E no caso de uma fusão, por exemplo? Por exemplo, no setor de saúde, se não me engano, é Hapvida e Notre Dame, Sim. né? Sim, acho que essas duas empresas, elas vão continuar consolidando o mercado, elas ainda têm uma participação crescente, mas que tem espaço para crescer ainda mais, e o certo seria fazer um fluxo de caixa descontado, na minha opinião. A gente vai ter um episódio sobre fluxo de caixa descontado, então fique com a gente nas próximas semanas, correto? As pessoas, né, investidores, enfim, o ser humano em geral gosta muito de dualidade, né? Então, é uma coisa ou outra. E na verdade, muitas vezes são ambas, né? Então, aí no caso, por exemplo, múltiplo ou Dividend Discounted Model, que é o modelo de Gordon. Muitas vezes o investidor consegue fazer os dois, né? Então, vou te dar um exemplo. Por exemplo, uma empresa de energia elétrica, né? Como, sei lá, a própria Taesa, por exemplo, uma empresa que ainda está talvez investindo um pouquinho mais, como a Neo Energia. Enfim, o investidor pode usar os dois métodos, né? Então ele pode fazer o valuation por múltiplo, que seria o que ele compara esses múltiplos da empresa com os pares, né, do setor, ou seja, ele pega e compara os múltiplos ali, preço-lucro, EV, EBITDA da Neo Energia com outros players desse setor, né? Ou seja, para comparar ali com Equatorial, com a própria, de repente, a Light, ou empresas aí que atuam nesse segmento de distribuição junto com transmissão, enfim, essas empresas de energia diversificada, né? E ele vai conseguir ele ter uma média, né, do múltiplo do setor. Também ele pode comparar ali com a própria média histórica, né, do múltiplo da empresa. Então ele consegue ter uma base do que historicamente negociou em termos de múltiplo essa companhia, e aí ele faz também um Dividend Discounted Model, que é o modelo de Gordon, e ele chega, obviamente, num valor, dependendo do valor justo, né, dependendo das suas premissas, e aí ele faz a média desses dois cenários, né? Isso geralmente eu acho que é óbvio que vai ter casos que não vai fazer muito sentido, né, usar um múltiplo, ou outros não vai fazer muito sentido usar o Gordon, mas tem vários cenários, várias situações, aí, várias empresas que dá para usar os dois. E aí eu acho que o investidor muitas vezes consegue chegar aí num valuation, talvez num target price seria mais adequado, né? Então esse é um ponto. E o outro ponto ali, só complementando a questão da Vale ali que o Thiago falou, né? No caso de Vale ali também é interessante fazer uma sensibilidade, né? Com o cenário ali de minério. Então, de repente, quanto que a Vale pode lucrar, né? Isso por múltiplo também. Então, quanto que a Vale pode gerar de EBITDA, né? De geração de caixa com o minério a $150? Quanto ela pode gerar com o minério a 100? E quanto pode gerar a 50, ou de repente tu pode até estressar mais, colocar quanto que ela pode gerar com minério a 40, 60 e a 80, aí fazer uma média desse cenário e chegar então num preço aí, num múltiplo, né, adequado, que seria ali, digamos, pode ser justo se tu comparar ali com outros players globais do minério de ferro, ou até a própria média da Vale, né. A gente até na Suno, a gente tem aí a Bradespar, né, recomendada lá, e a gente fez mais ou menos esse modelo aí para precificar. E a gente chegou à conclusão ali de que mesmo com o minério de ferro
naquela ocasião, né, quando a gente recomendou ali, aumentou a posição, mesmo com o minério de ferro a 75, ainda assim a empresa estaria bem barata ali, a menos de 6 vezes EBITDA, né, 5 vezes e pouco. Então é mais ou menos isso aí, dá para ter uma noção, e deixo essa mensagem aí que muitas vezes o investidor quer uma coisa ou outra, né, e às vezes ele vai conseguir ali o melhor resultado unindo as duas formas, né, tanto o Gordon quanto o múltiplo, ou às vezes ali também o DCF, né, que é o fluxo de caixa descontado. Às vezes ele pode usar até a média dessas três, né? Dessas três não tanto, porque geralmente o Gordon anula um pouco o DCF. Mas enfim, ele pode usar essas médias aí para chegar talvez ali num valuation mais justo, né? Ou pelo menos mais... Vamos fazer um valuation ao vivo aí, ô Tadevaldo? Pega uma empresa aí dessas maduras que a gente falou. A gente já fez Podemos fazer de... Deixa eu ver aqui. A Neoenergia, ela tá... Taesa. Vamos pegar a Taesa? Vamos pegar a Taesa, então. Tá, eu vou pegar aqui, então, o valuation de... Eu vou pegar no Icon o dividendo. Aqui. Eu vou pegar o dividendo de Taesa aqui no FactSet. Eu vou pegar no Icon, a gente faz uma média dos dois. Boa. O dividendo para os próximos 12 meses, obviamente que a gente parte da premissa de que os dividendos eles vão se manter nesse patamar. Tá 2,46 aqui no meu... Acho que é até conservador isso, né? Tá, quanto que você acha que é o custo de capital? Eu botaria 6% real. Tô fazendo de cabeça aqui, hein, pessoal? Então, vai ter gente que vai... Thiago, de onde você tirou isso, cara? É um bom custo de capital para empresas de baixo risco, 6% real. Poderíamos utilizar aqui e pegar aquela planilha do Damodaran, alavancar, e chegar no custo na vírgula? Poderíamos. Estamos fazendo aqui rapidamente para você, baseado no meu histórico de analista, né? Assim, empresas que têm 6% de custo de capital real são geralmente empresas mais sólidas, mais maduras, menos arriscadas. E eu acho que essa empresa não vai crescer muito, certo, Tadevaldo? Não tem grandes investimentos, eu botaria até 0 de crescimento real. Eu ainda vejo um espaço de crescimento, mas realmente muito baixo, porque a Taesa ela tem essa filosofia de crescer adquirindo, né, projetos ali já brownfield, né, projetos já operacionais, ou participando de leilões. Só que ela é muito conservadora em leilões, né? Então ela acaba na prática, e principalmente nesse momento de grande concorrência, enfim, ela acaba não ganhando muito, né? Então eu acho que algo ali próximo, de repente, de realmente 0 a 1, talvez 0,5%, né, ao ano aí, crescimento real. Vamos fazer com 1 e fazer com 0, tá? Então vou começar com 0, que era a minha premissa, e 6% de custo de capital real. Então a gente vai pegar os 2,46 e dividir por 0,6. Cheguei em R$41 para as ações da Taesa, que negocia no momento que a gente está gravando por volta de R$33. Vamos pegar aqui agora 2,46, que é o dividendo planejado para esse ano segundo a FactSet, e dividir por 6% real menos 1% de crescimento, que é o que o Tadevaldo falou, ou seja, dividir por 0,5. Chegamos em R$49, passou de 41 para R$49 aqui o valuation de Taesa, obviamente que, cara... a gente está fazendo de maneira rápida, precisaria ver muito mais do que isso, inclusive analisar o regulatório e tal, mas não foge muito do que a gente imagina, né, Tadevaldo? A gente que já fez uma análise muito mais densa do que isso, a gente acompanha a Taesa faz anos, né? Foi um bom investimento. Foi uma das primeiras da carteira, eu acho, né? Foi desde fevereiro de 2017 lá, hein? Foi um baita investimento, ainda mais ajustado ao risco, né? A empresa acho que duplicou de preço, você somar os dividendos ou mais, e não tem tanta volatilidade, acho que é uma empresa muito segura. Cara, R$41 me parece aí um preço bem justo. Fizemos aqui o valuation por Gordon, mas assim, lembrando, né? Precisa checar muito mais as premissas. Se você bota premissas ruins, vamos supor, cara, o governo já falou 1000 vezes que vai estatizar a Taesa e tal. Cara, se fizer isso daí, né, não é isso que vai acontecer provavelmente, mas vamos supor que o governo viesse estatizar. Esse negócio vai para 0, né? Vamos supor que o dividendo do ano que vem fosse não recorrente. Provavelmente valeria outro valor. Então é muito importante que você questione as premissas que você está usando. A gente fez de maneira rápida, simples aqui, só para dar um exemplo do modelo de Gordon. Mas se você for fazer isso em casa, se questione muito as premissas que você está usando.
E veja que interessante, né? Geralmente a gente lá na Suno também, a gente usa, além desse preço justo, né, que a gente adiciona uma margem de segurança, né? Então, se a gente pegar esse 41 que o Thiago chegou e colocar uma margem de segurança de 15%, que eu acredito que seria ali adequado para um case que não tem tanto risco, né? Um case de mais baixo risco, a gente chega ali em quase R$35, né? Então, hoje o papel negocia aí a 33, então ele está indo um pouquinho abaixo, né, desse preço justo aí, já aplicando essa margem de segurança, né? Se a gente aplicasse ali nessa média, vamos por ali 49 mais 41, se a gente fizesse a média, né, ali desses dois, a gente chegaria em 90, 45 então de preço, do preço justo médio, né, entre o cenário de crescimento de 1 e crescimento 0, né, Thiago? Então a gente chegaria a 45, se a gente colocar aí no caso até uma margem de segurança um pouquinho maior de 20%, a gente chegaria a R$36, né, de preço teto ali, já com essa margem de segurança. Então a gente consegue ver aí que o mercado acaba, óbvio, nem sempre, né, muitas vezes a gente conseguiu já comprar Taesa a 25, 26, até lá no começo, quando a gente recomendou, próximo de 20, até menos. Chegou a bater 19, se eu não me engano, final de 2016, ali por começo de 2017 ali também. Então a gente consegue ver aí que muitas vezes o mercado acaba puxando o preço aí para algo próximo disso, né? Não tem muito como fugir. E óbvio, nos momentos que ocorre uma distorção muito grande, né? Seja para cima, por exemplo, vamos supor que Taesa tivesse aqui negociada hoje a, sei lá, R$50. Pô, isso aí, a gente sabendo esse cálculo que a gente fez agora de estimar, né, uma taxa de um custo de capital e também um crescimento, a gente saberia aí que o crescimento implícito naquele preço seria muito maior, né? Ou no caso um custo de capital muito menor. Então talvez realmente não faria tanto sentido ter Taesa em carteira naquele momento, né? Então isso que é importante para o investidor sempre estar ali avaliando. Às vezes o mercado, como até o Howard Marks lá, ele fala, né? O mercado se move ali como um pêndulo. Muitas vezes ele vai ali na média, ele vai estar em preços próximos do justo, né? Mas muitas vezes ele se move em extremos. Então, Taesa 19 ou Taesa 50 seriam aí dois extremos, né? Muito acima ou muito abaixo se bem que nem tão acima, né, pelo crescimento ali de 0,5, o Thiago ali chegou num preço justo ali, a gente chegou de 49, não seria tanto, mas Taesa 60, por exemplo, já seria algo bem fora da realidade aí, né, então é interessante. Todo investidor de verdade sabe bem escolher as ações nas quais ele irá investir. Quer saber esse segredo? Baixe agora o e-book Aprenda como analisar uma ação. É totalmente de graça no link da descrição deste podcast. Assim, terminamos mais uma edição do Invista com o Thiago. Eu sou o Lucas Goldstein, já estou dando tchau porque primeiramente vou abandonar o Felipe Tadevald, que está no meu coração sempre, mas nesta vez irá ter que dar o seu tchauzinho, o seu agradecimento por estar nesta edição do Invista com o Thiago. Agradeço aí, Lucas e Thiago, pelo convite. Sempre um prazer aqui. É enorme bater esse papo com vocês e para todos os nossos ouvintes, né? E fico aí à disposição para novas oportunidades no futuro. A gente bater esse papo aí é sempre legal. Com a palavra, Thiago Reis. Obrigado, Lucas. Obrigado, Felipe Tadevald. Sempre um prazer inenarrável prazer de estar aqui com vocês. Também que está nos acompanhando aí, seja pelo YouTube, pelo podcast, também é um prazer inenarrável. Tá bom? Se você gostou desse vídeo aqui, nos marque na rede social ali, marca eu, você. Você também é um cara ativo na rede social, né, Lucas? Exatamente, no Instagram principalmente. Você é o cara dos memes. O Lucas é o rei dos memes, É isso aí. Siga a gente nas redes sociais e dê sugestões também de temas para a gente fazer o próximo podcast, tá bom? Sempre um prazer enorme. A gente se vê aqui no podcast na quarta-feira, se você estiver assistindo do YouTube. Tem lá a hora que você quiser. Tem no podcast também, tem também no podcast a hora que você quiser, mas é quarta-feira que a gente sobe esses vídeos lá, o Invista com o Thiago, nas principais plataformas. Muito obrigado e a gente se vê na próxima edição de o Invista com o Thiago.